Ao longo da história da WWE, houve momentos de brilho, paixão e pura emoção, mas também momentos em que a arena inteira silenciou. Lesões que mudaram carreiras, ameaçaram vidas e revelaram a verdadeira dureza deste esporte. Hoje, vamos dar uma olhada em algumas das lesões mais aterrorizantes de todos os tempos. E começaremos com o número 1, um incidente que moldou irreversivelmente o futuro da WWE. 1. Stone Cold Steve Austin. Em 3 de agosto de 1997, no SummerSlam, um momento chocante mergulhou toda a Swan Moda da arena em um silêncio assustador. Durante a luta pelo campeonato intercontinental entre Stone Cold Steve Austin e Owen Hart, Owen aplicou um sit-down pile driver, uma variação arriscada, onde a cabeça de Austin estava posicionada muito abaixo. No momento em que Owen caiu, Austin foi pressionado com força total diretamente no topo da cabeça. Seu corpo congelou instantaneamente. Austin descreveu mais tarde que se sentiu completamente paralisado do pescoço para baixo, como se seu corpo tivesse desligado completamente. Lentamente, o movimento começou a retornar, mas Austin sabia que não conseguiria executar o restante da luta como planejado. Mesmo assim, ele se forçou a ficar de pé, cambaleou e improvisou um roll-up fraco que foi o suficiente para ganhar o título. Nos bastidores, ele lutava contra tontura, falta de ar e dores lancinantes. O diagnóstico: pescoço fraturado e danos nervosos graves. Esta lesão não só o forçou a uma pausa, mas também mudou seu estilo de wrestling para sempre. Ironicamente, foi exatamente essa mudança que abriu caminho para a lendária era Stone Cold. Se este acidente tivesse tido um resultado diferente, a história da WWE teria permanecido a mesma. 2. Sid Vicious. Sid Vicious foi por anos o epítome do powerhouse dominante. Grande, intimidante, inabalável. Ele havia alcançado o status de main event, chegando a estar no centro das atenções da WrestleMania com Hulk Hogan. Tudo indicava que sua carreira continuaria a ascender, até que um único momento em 2001 desencadeou o impensável. No pay-per-view, WCW, Sid decidiu fazer um movimento que dificilmente era adequado para um homem de seu tamanho. Um high kick da segunda corda. Quando sua perna de apoio tocou o chão, a perna quebrou sob todo o seu peso corporal. A tíbia e a fíbula dobraram em um ângulo grotesco, uma imagem que silenciou a arena inteira em segundos. Sid desabou gritando enquanto os médicos corriam para estabilizar a perna gravemente deformada. No hospital, foi confirmado que tanto a tíbia quanto a fíbula estavam gravemente fraturadas. Uma cirurgia de emergência com uma longa haste de metal foi a única maneira de salvar a perna. Embora Sid tenha lutado por quase 2 anos, ele nunca mais alcançou seu nível anterior. Esta lesão não apenas encerrou seu momentum, mas se tornou um dos momentos mais chocantes na história do wrestling. Como sua carreira teria sido se esse único movimento errado nunca tivesse acontecido? 3. Big E. Em 11 de março de 2022, o SmackDown testemunhou um dos momentos mais chocantes da história recente da WWE. Big E, conhecido por sua energia, força e personalidade radiante, juntou-se a Kofi Kingston para enfrentar Ridge Holland e Sheamus. Mas um único instante fora do ringue mudou tudo. Holland aplicou um overhead belly-to-belly suplex, um movimento geralmente rotineiro. No entanto, a rotação foi incompleta. Big E caiu diretamente no topo da cabeça, o ponto mais perigoso para um lutador aterrissar. Imediatamente, ele permaneceu imóvel. A arena silenciou enquanto a equipe médica corria para ele. O diagnóstico foi devastador. Fraturas nas vértebras cervicais, C1 e C6. Os médicos enfatizaram mais tarde que Big E estava a poucos centímetros de uma paralisia vitalícia ou mesmo da morte. Apesar da gravidade da lesão, ele permaneceu notavelmente calmo e manteve os fãs atualizados com informações do hospital. Sua medula espinhal permaneceu milagrosamente intacta, mas seu C1 nunca se curou completamente e não ossificou em vez disso. Preencheu-se com tecido fibroso,
um desenvolvimento que tornou seu retorno ao ringue quase impossível. Em 2025, Big E finalmente confirmou o fim de sua carreira ativa. Mas sua força, otimismo e gratidão tocaram milhões. Quantas pessoas teriam conseguido manter a mesma atitude positiva diante de tal destino? 4. Joey Mercury. No Armageddon 2006, um dos momentos mais perturbadores que os fãs da WWE já viram aconteceu. Em uma selvagem luta de escadas de 4 equipes, M&M, os Hardys, London and Kendrick e Regal and Taylor, o caos era esperado, mas ninguém contava com a brutalidade que se seguiria. Jeff Hardy pulou de uma escada e catapultou uma segunda escada para cima. Joey Mercury deveria ter levantado os braços para amortecer o impacto, mas o spot aconteceu mais rápido do que o planejado. A escada de aço atingiu seu rosto com força total. Em um segundo, Mercury foi jogado ao chão, seu rosto coberto de sangue, tanto que era quase irreconhecível. Toda a arena ficou paralisada. Nos bastidores, ele recebeu atendimento médico imediato e foi levado ao hospital. Cerca de 30 pontos foram necessários para fechar os cortes profundos e estabilizar as estruturas fraturadas ao redor do nariz e dos olhos. Apesar do choque, Mercury permaneceu consciente durante todo o incidente, o que surpreendeu muitos. Mas a fase mais difícil começou depois, o fardo psicológico. As dores persistentes fizeram com que Mercury mergulhasse ainda mais em suas dependências já existentes. Em 2007, ele foi demitido. No entanto, ele lutou para se recuperar, tornando-se treinador e produtor, uma prova de que mesmo dos momentos mais sombrios, podem surgir novos caminhos. Quanta força interior uma pessoa precisa para se levantar novamente depois de um pesadelo como esse? 5. Darren Drozdov. Em 5 de outubro de 1999, o Nassau Coliseum testemunhou uma das cenas mais trágicas da história da WWE. Darren Drozdov, um wrestler cheio de energia, individualidade e força física, enfrentou D'Lo Brown, sem saber que os próximos segundos mudariam sua vida para sempre. Brown preparava um powerbomb, um movimento que ele havia executado com segurança milhares de vezes antes. Mas naquela noite, a camisa de Droz, muito larga e solta, impediu que ele saltasse corretamente. Brown perdeu o controle, e Droz caiu em uma trajetória incorreta diretamente sobre sua cabeça. Naquele momento, 2 vértebras cervicais se quebraram, e ele ficou paralisado do pescoço para baixo. A luta nunca foi ao ar. No hospital, cirurgiões lutaram por horas para aliviar a pressão de sua medula espinhal. Embora os médicos tivessem pouca esperança, Droz recuperou alguma mobilidade nos braços e na parte superior do corpo ao longo dos anos, um milagre médico. Impressionante, porém, não foi apenas sua força física, mas sua atitude. Droz nunca culpou D'Lo Brown, sempre chamando-lo de um trágico acidente. Ele permaneceu na WWE como editor e apresentador e espalhou otimismo até o fim. Quantas pessoas poderiam manter tanta humanidade em meio a um destino como esse? 6. Becky Lynch. A lesão de 12 de novembro de 2018 tornou-se um dos momentos mais marcantes da carreira de Becky Lynch, um acidente que transformou uma caótica invasão do Raw em um dos momentos mais icônicos da WWE moderna. Becky liderava a equipe feminina do SmackDown quando, no meio da briga, um golpe infeliz de Nia Jax atingiu seu rosto. Em segundos, seu nariz quebrou, sangue escorreu pelo seu rosto e, ao mesmo tempo, ela sofreu uma concussão grave. Mas em vez de recuar, Becky, ensanguentada, mas destemida, permaneceu de pé, com o braço erguido entre a multidão que a aplaudia. Essa imagem correu o mundo. Em um único momento, ela se tornou definitivamente The Man. O diagnóstico médico, no entanto, a forçou a cancelar sua luta altamente promovida contra Ronda Rousey no Survivor Series, uma luta que deveria ser seu avanço definitivo. Ironicamente, foi exatamente esse cancelamento que aumentou ainda mais sua popularidade. Becky mesma nomeou Charlotte Flair como substituta,
reacendendo ainda mais sua rivalidade. De um acidente brutal, nasceu o ponto de partida de uma ascensão lendária. Mas a pergunta permanece. Becky Lynch teria se tornado a figura intocável que é hoje, sem este momento sangrento e acidental? 7. Tyson Kidd. Nem toda lesão leva a um retorno triunfante, e o trágico destino de Tyson Kidd é um dos exemplos mais claros disso. Em 1º de junho de 2015, em uma dark match antes do Raw, ele enfrentou Samoa Joe, que acabara de chegar ao main roster. Kidd estava em um forte momento de sua carreira, especialmente na equipe com Cesaro. Mas em um único instante, tudo mudou. Joe executou seu Muscle Buster, um movimento que ele havia mostrado inúmeras vezes antes sem incidentes. Mas desta vez, Kidd caiu de forma errada. Uma luz forte, dormência total, perda completa de controle. Do pescoço para baixo, ele não conseguia se mover. Só lentamente alguma sensação retornou, mas a dor era insuportável. No hospital, veio o diagnóstico devastador. Uma fratura da vértebra cervical C2, uma lesão que muito poucas pessoas sobrevivem. Kidd passou por uma cirurgia complexa com 16 pinos, 4 parafusos e um suporte de metal que precisou estabilizar sua coluna cervical. Os médicos deixaram claro para ele que um retorno ao ringue era impossível. Mas em vez de desmoronar, Kidd encontrou um novo caminho. Como produtor nos bastidores, ele permaneceu leal dada WWE. Mas a gente se pergunta inevitavelmente, quanto de sorte e quanto de azar podem se encontrar em uma única fração de segundo? 8. Triple H. Triple H é frequentemente celebrado como uma das lendas mais duras da WWE, mas por trás de seu impressionante legado estão duas lesões que quase encerraram sua carreira. Em 21 de maio de 2001, durante uma luta de duplas no Raw, ao lado de Stone Cold e Steve Austin, seu quadríceps esquerdo rompeu, não parcialmente, mas completamente do osso. Aconteceu no momento em que ele pegava impulso para quebrar a submissão de Chris Jericho. Qualquer outra pessoa teria desabado imediatamente. Mas Triple H continuou lutando, até permitindo que Jericho o prendesse novamente no Walls of Jericho, embora sua perna estivesse praticamente inoperante. Após uma cirurgia de emergência, especialistas previram pelo menos 9 meses de inatividade, seguidos por uma reabilitação exaustiva. Mas Triple H retornou antes do esperado, em 7 de janeiro de 2002, no Madison Square Garden, recebido por uma das mais barulhentas ovas de pé na história da arena. No entanto, o destino atacou novamente. Em 7 de janeiro de 2007, no New Year's Revolution, seu quadríceps direito rompeu, desta vez por um movimento aparentemente inofensivo. Ele colapsou imediatamente. O sinal de X do árbitro confirmou a gravidade da lesão. Novamente cirurgia, novamente meses de recuperação. No entanto, ele retornou no mesmo ano. Quanta força mental uma pessoa precisa para superar 2 pesadelos como esses e ainda assim continuar como um ícone inabalável? 9. Seth Rollins. Seth Rollins é considerado um dos performers mais dinâmicos da WWE, mas foi exatamente esse estilo arriscado e de alta intensidade que levou a uma das horas mais sombrias de sua carreira em novembro de 2015. Durante um evento ao vivo da WWE em Dublin, Rollins executou um conhecido Sunset Flip Powerbomb. No entanto, ao aterrissar, seu joelho dobrou de forma antinatural. Imediatamente ficou claro que algo grave havia acontecido. O diagnóstico foi devastador. Ligamento cruzado rompido, ligamento colateral medial rompido e menisco danificado. Para um campeão ativo, o momento não poderia ter sido pior. Rollins teve que renunciar ao WWE World Heavyweight Title imediatamente e se submeter a uma cirurgia em Birmingham. Os médicos estimaram uma pausa de 6 a 9 meses, uma eternidade para um wrestler no auge de sua carreira. Particularmente amargo, Rollins perdeu a WrestleMania 32, onde deveria ter desempenhado um papel central.
A reabilitação foi dolorosa e cheia de dúvidas sobre se seu joelho poderia suportar a mesma carga novamente. Mas Rollins não desistiu. Em maio de 2016, ele retornou surpreendentemente no Extreme Rules, atacou Roman Reigns e provocou uma enorme ovação do público. Sua energia de retorno deixou claro: ele não estava apenas de volta, ele estava mais determinado do que nunca. Mas a pergunta inevitavelmente surge: quão perto Rollins estava de ter sua carreira terminada de uma forma diferente para sempre? 10. Finn Balor. 21 de agosto de 2016 deveria ter sido o maior triunfo de Finn Balor, mas o SummerSlam transformou este momento histórico em um ponto de virada amargo. Na luta contra Seth Rollins pelo recém-introduzido Universal Championship, Rollins o arremessou com um powerbomb contra a barricada. Balor sentiu imediatamente uma dor aguda no ombro, mas lutou com tenacidade e de fato ganhou o título. Ninguém na plateia imaginava que ele havia sofrido uma grave lesão do labrum naquele momento, acompanhada por danos adicionais ao tendão do bíceps, cartilagem e tecidos circundantes. Após a luta, os médicos confirmaram a extensão do dano. Uma cirurgia era inevitável e Balor ficaria afastado por pelo menos 6 meses. Na noite seguinte, ele apareceu com uma tipóia diante do WWE Universe e teve que renunciar ao título apenas 24 horas depois de tê-lo conquistado. Para uma estrela recém-debutada, foi um revés dramático que interrompeu abruptamente sua carreira em ascensão. Durante a reabilitação, ele também recebeu terapia com células-tronco para auxiliar na cura. Mas apesar de toda a decepção, ele retornou em 2017 sob grande ovação. E ainda assim, a pergunta permanece: quão maior a trajetória de Finn Balor poderia ter sido se esta colisão fatídica nunca tivesse acontecido? As lesões chocantes que vimos hoje nos lembram que por trás de cada show há imensa dedicação, risco e sacrifício. Cada um desses wrestlers lutou não apenas contra a dor, mas também por sua paixão. Qual dessas histórias mais te emocionou? E por quê? Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e fique ligado para mais fatos emocionantes sobre wrestling.